Bem-vindos ao meu canal. Hoje o conteúdo vai ser sobre pincéis de maquilhagem. Eu sei que muitas de vocês me têm questionado sobre alguns pincéis de maquilhagem. Para que servem, como se utilizam, e então eu decidi trazer-vos este conteúdo. Porém, o que é que eu vos quero dizer? Nem toda a maquilhadora utiliza os mesmos pincéis, nem toda a maquilhadora utiliza da mesma maneira. Eu aqui o que vou passar é aquilo que eu sei e aquilo que a maneira como eu os utilizo, tá bem? E para que servem na sua grande maioria, porque é essa a questão que vocês me colocam muitas vezes. São alguns, eu vou tentar ser breve para também não ficar um vídeo assim muito grande mesmo, muito expansivo. E vamos falar um bocadinho de cada um, pode ser? Vamos nessa? Ok. Então, vamos começar pelo aquilo que toda a gente me pergunta. É sobre os pincéis de olhos. Sim, são bastantes, são muitos, eu tenho muitos. E vou-vos tentar dizer um pouco sobre cada um deles. Não sei se vocês assim conseguem ver. Sim, conseguem ver. Pronto, eu tenho vários. Tenho assim estes, como vocês podem ver. Este e este, assim, que é melhor para vocês verem, são pincéis de esfumar, porém são pincéis de esfumar com uma amplitude muito maior. Se eu quiser fazer um esfumado em que eu quero abranger uma área muito grande, estes pincéis são ótimos para esse efeito, porque eles, como vocês veem, estão a ver? Eles abrangem uma área imensa no nosso olho. Pronto. Estes são pincéis de esfumar, mas de largo espectro, vamos falar assim. Depois temos este aqui, que é um pincel também de esfumar, embora não seja tão farfalhudo como os outros dois primeiros que eu vos mostrei, e ele já não é tão abrangente. Já se consegue controlar um pouco mais o esfumado e ele não é tão largo, ele não expande tanto quando a gente quer esfumar. Ou seja, ele não é tão preciso, porém também não faz uma abertura muito grande. Depois tenho este que eu adoro, ele é um pincel de esfumar também, porém mais pequenininho, como vocês podem ver, ele é super pequenininho e é muito mais preciso. Ou seja, quando eu quero fazer um esfumado em que eu quero ser bastante precisa, eu pego neste pincelinho e consigo fazer então um esfumado muito mais preciso. Eu vou-vos pôr os dois ao lado um do outro para vocês poderem ver. Vamos lá ver se vocês conseguem ver. Estão a ver a diferença? Este aqui, ele vai acabar por abranger uma área muito maior. E se eu quiser ser muito precisa, este não vai ajudar. Então, vamos aplicar este, que é muito mais fininho e mais pequenino, para nós conseguirmos então fazer aqui o nosso esfumado muito mais preciso. Pronto. Depois, o que é que eu tenho mais para vos dizer relativamente aos pincéis? Existem os pincelinhos assim muito compactos, eles são bastante rijinhos, são redondinhos, mas assim meramente bicudos. Também podem ser um bocadinho achatados, existem várias opções, está bem? Eu tenho estas duas aqui e para que é que eu os utilizo? Por exemplo, se eu quiser fazer, pegar uma sombra, por exemplo, pegar uma sombra, eu vou com um destes pincéis, imaginem, pego a sombra e eu aplico a sombra, ok? Eu não faço esfumado aqui, eu pego a sombra e eu aplico a sombra onde eu quero. E só depois, então, com um pincel de esfumar preciso ou não, é que eu venho cá e vou esfumar isto tudo, certo? Por isso, estes dois servem exatamente para isso, aplicação de sombras. Aplicação de sombras. Vai à paleta, mete a sombra, ok? Por isso, relativamente aos pincéis de esfumar, vocês sabem, existem vários, tamanhos mais pequenos, tamanhos maiores, uns mais precisos, outros não tão precisos, porque a sua abertura é muito maior, mas existem vários. Por isso, a nível de olhos, estamos faladas. Depois, vamos falar nestes dois amiguinhos assim. Só tenho estes dois aqui para vos mostrar neste momento. Vamos falar nestes dois. São dois, o nome pelo qual nós lhe damos são chanfrados, são pincéis chanfrados. Para que é que eles se utilizam? Ou para que é que servem? É assim, eu utilizo muito para fazer os delineados, porque vocês veem que eles são assim bicudinhos, e então eu pego e venho aqui fazer o meu delineado, certo? Serve para fazer o meu delineado. Porém, eu utilizo muito para esse efeito, também serve para quando nós aplicamos junto à nossa linha
uma sombra preta e a gente quer esfumar, em vez de utilizarmos aquele pincelinho de esfumar maior, eu gosto muito de ir com este, porque ele faz muito a zona do meu olho e eu faço isto. Ok? Eu consigo esfumar aquele pretozinho assim por cima. Outra coisa para que ele serve, e eu também gosto imenso, agora vou pegar neste para ser diferente, que ele também é um chanfradinho, pronto, também vem assim tipo a subir tipo escadinha. Esta zona do nosso olho aqui por baixo, quando nós queremos meter sombra, podemos sim aplicar sombra com um pincel de esfumar, sem qualquer problema. Eu gosto muito deste porque ele adapta-se ao formato do meu olho. Eu pego a sombra que eu quero, eu venho aqui e faço por baixo, certo? Eu agora tenho máscara de pestanas, por isso é que não dá para ver tão bem. Mas eu venho e faço aqui. Eu demarco a minha sombra aqui. Contudo, nada me impede depois, então, de vir com um pincel de esfumar e vir então aqui e fazer-lhe então aqui uma aberturazinha. Para mim, servem para estes dois sentidos, estes dois pincéis. E relativamente a eles, também estamos falados. Agora, vamos falar do quê? Vamos falar de iluminadores. O que é que nós temos de iluminadores? Temos, eu agora tenho aqui dois para vos mostrar. Dois pincéis, dois pincéis LEC. Eu gosto bastante, eu gosto muito destes pincéis LEC. Eles são ótimos para o nosso iluminador porque vamos buscar o nosso iluminador, não é? E depois dá aquela ar todo, fica assim muito finório, não é? A gente faz assim, muito finório. Adoro, por isso. Chamamos pincéis LEC, ok? Pincéis LEC e são para a aplicação do nosso iluminador. É aquilo que eu estava a vos dizer no início. Porém, há outras maquiadores que utilizam para outro sentido, para fazer outra coisa. Para mim, aquilo que eu vos estou a passar, os meus pincéis LEC são muito utilizados para aplicação de iluminador. Ok? Estes. Depois tenho estes dois chanfradinhos aqui, também como vocês podem ver, são dois chanfrados, vão tipo em escadinha, mas são um bocadinho mais farfalhudos do que os outros. Eu gosto muito de utilizar estes para fazer o contorno, por exemplo, do meu nariz. Ou seja, eu vou buscar o meu contorno e eu aplico aqui assim. Como é uma zona mais precisa, lá está, ele é mais pequenino, é uma zona mais precisa, eu consigo fazer o contorno aqui do meu nariz. Por isso, para mim, este é bom para isso. Porém, também gosto muito de utilizar para ir buscar o iluminador e aplicar aqui nesta zona, ok? Adoro aplicar aqui também nesta zona. Mas lá está, também pode ser aplicado com este iluminador aqui, pode ser aplicado até com o próprio dedo, aqui também pode ser aplicado com o dedo, depende muito de maquilhadora para maquilhadora. Por isso, aqui também estamos faladas. Vou-vos falar destas duas pecinhas que também são bastante interessantes e fazem milagres, digamos assim. Este é um pincel tipo língua de gato, assim um bocadinho meio bicudinho. Lá está, eu utilizo-o para aplicação dos corretores camufladores. Gosto bastante de os aplicar. Vou buscar o corretor, aplico ali em cima da zona a tratar, aplico assim, pronto, porque eu gosto de dar depois o acabamento com uma esponjinha. Para todos os efeitos, aplico sempre com um pincel destes a nível dos corretores camufladores. Atenção, porque os meus corretores camufladores são em creme, ok? Porque depois existem sticks, também existe uma variedade deles e por isso depende muito também dos corretores que vocês tenham. Esta espátulazinha, para que é que eu utilizo? Utilizo mais esta zona aqui, porque muitas vezes eu gosto de aplicar a base, meto um bocado de base na minha mão, não é? E tenho ilumino, para dar assim um glow, quando eu quero dar assim um glow mais no meu rosto, não é? Aplico um bocado de iluminador líquido. E então eu junto 2, 3 gotinhas do meu iluminador líquido à minha base, com esta espátulazinha vou lá, misturo aquilo tudo, e muitas vezes até aplico assim, não sei o quê, depois é que vou lá então com o pincel e vou espalhar, por isso serve para esse efeito também. Vamos passar aos nossos pincéis de pó. Meninas, existem N pincéis de pó, existem mais farfalhudos, existem menos farfalhudos, existem todos XPTO, pronto. E neste momento eu só tenho estes porque eu, quando iniciei
eu sempre gostei muito de maquilhagem e tal, mas quando comecei a interessar mais por maquilhagem e depois fui tirar o curso, comprei alguns na altura, alguns conjuntozinhos, e então tenho este conjuntozinho aqui e depois tenho aquele conjuntozinho tipo sereia que eu adoro. E depois outros pincéis que eu tenho, foi alguns que eu ganhei, outros que me ofereceram e alguns até vieram com o próprio curso, com a maleta do curso de maquilhagem. Por isso é assim, existem muitos modelos, muitos formatos de pincéisinhos. Eu tenho estes, eles são os dois muito farfalhudinhos, como vocês podem ver, e são ótimos então para passarmos o nosso pó no rosto. Oi? Tanto um como o outro servem e são fantásticos. Por isso, estes são os que eu tenho. Depois, passemos então aqui a estes três amigos. Ops, não sei se consigo que vocês vejam. Eles são assim, chanfrados. Todos eles são chanfrados. Um chanfradinho um bocadinho mais acentuado, o outro normal e depois um que até tem, que é menos acentuado. Para que é que eu utilizo estes pincéis? Primeiro, este é o pincel de blush. Para aplicar o nosso blush. Porém, eu gosto imenso deste pincel para aplicar, por exemplo, o corretor em pó nesta zona. Porque como ele faz este contornozinho aqui, eu adoro só aplicá-lo assim. Adoro. Por isso este pincel para mim, além de ser de blush, eu até utilizo mais como contorno. Este formato de pincel, ok? Eu adoro mesmo. Depois, este faz exatamente o mesmo efeito. Por isso, quem quiser, basicamente ele faz o mesmo efeito. Pancadinhas aqui no contorno do rosto aqui, ou então o próprio aqui do nosso blush. Este pincelinho aqui é muito, muito, muito meu amigo, porque eu há dias decidi utilizá-lo para blush e fiquei completamente surpreendida. Porque eu fui buscar o blush e depois fiz epá, e só ficou uma coisa do outro mundo. Fica mesmo, não tem em comparação. E não se esqueçam, o blush convém sempre aplicarmos com batidinhas. Não apliquem o blush assim, porque senão o que vai acontecer é que vocês além estão a meter, estão a tirar, estão a meter, estão a tirar. Pronto. E então apliquem com batidinhas o nosso blush, certo? Por isso, 3 opções de blush ou de contorno de rosto. Agora vamos àquela parte que é sempre a pior para muita gente, que é tudo que seja, deixa-me só dizer, tudo que seja para a aplicação de base. Existe muita coisa para a aplicação de base, gente, muita coisa. E assim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa aplica da maneira que lhe dá mais jeito, mas existe realmente imensa, imensa coisa. Vou falar de alguns, tá bem? Vou falar de alguns que eu acho mais importante e os que eu tenho aqui para vos poder também mostrar. Falamos na nossa esponjinha, toda a gente conhece a esponjinha, pode ser assim, pode ser uma bolinha, pode ser no que vocês quiserem. Utilizem-na sempre molhadinha. Não, meninas, não metam debaixo do torneiro, tá bem? Imaginem um fixador de maquilhagem ou uma espuma, uma bruma. Molhem sempre um bocadinho a vossa esponja e então depois é que vão utilizar na vossa base. Ela é ótima porque, e mesmo que vocês utilizem um pincel, ela vai dar aquele acabamento muito mais perfeito, tá bem? Muito mais bonito. Imagina que têm espaço, vocês têm excesso até de base, ela vai lá e ela dá aquele acabamento perfeito. Por isso, é uma opção de aplicação de base. Há quem também aplique com as mãos, há quem aplique, não interessa. Esta é uma opção. Depois, existem os nossos amigos, que eu não tenho cá todos, e estes são todos pequenininhos, os nossos pincéis língua de gato. São todos língua de gato, tá bem? Todos achatadinhos, redondinhos, achatadinhos, redondinhos, achatadinhos, redondinhos. Existem maiores também, porque também há quem goste de aplicar a base com um pincel língua de gato. Nada contra, cada um utiliza o que quer. Os pincéis língua de gato são ótimos realmente porque eles têm alta cobertura. Eles conseguem ter uma alta cobertura na aplicação da vossa base, mas depois parece ter um rebocão na cara, né? O que eu aconselho é se utilizam língua de gato, depois vão lá com a esponjinha dar aquele toquezinho para ficar ok, tá bem? Por isso, é uma opção também a aplicação com língua de gato. Uso mais profissional, eu tenho 2 de uso mais profissional, que eu chamo mais profissional porque
requer alguma técnica na aplicação e para mim aliás, é o que eu mais utilizo. O nosso amiguinho aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar, eu no preto se calhar conseguem visualizar bem. Ele tem duas componentes de cerdas, está bem? Ele tem dois tipos de cerdas, umas cerdas mais longuinhas, se vocês conseguem ver, são mais transparentes, mais clarinhas, claro. E estas aqui mais escurinhas, que são outros tipos de cerdas. Falamos em cerdas sintéticas e cerdas naturais. Porquê que ele é muito bom? Porque ele é pincel de alta cobertura e ele consegue chegar a muitas zonas, que às vezes outros pincéis não conseguem. E então o que é que ele faz? A maneira de aplicar com ele também é diferente do habitual, tá bem? E então o que é que eu faço? Eu venho, pego a base, ok? E a aplicação que eu faço nele é assim, ok? Este pincel aplica-se sempre em modo circular. É assim que este pincel se aplica. Porquê que eu falo que ele vai a muitas zonas? Porque imagina, ele tem umas cerdazinhas assim maiores. E quando vocês fazem isto, ele consegue-vos chegar aqui ao canto. Quando vocês fazem isto, ele consegue-vos chegar aqui aos cantos. Ele consegue-vos chegar aos cantos. Ok? Estão a ver? Ele é muito bom e sempre a aplicação em forma circular. É assim um pincel mais profissional, porque lá está, há que saber utilizá-lo, porque como ele se aplica em círculos, muitas vezes as pessoas não têm noção e às vezes estarem a aplicar a base podem estar a tirar. Contudo, sempre depois de eu utilizar este pincel, eu vou sempre com a esponjinha na mesma, sempre. Porque para mim a esponja dá sempre um acabamento mais fino ao meu rosto. E então eu pego lá, venho buscar sempre, se for preciso, um bocadinho de base e vou então dar aqueles retoquezinhos em cima das zonas que eu acho que sejam mais precisas. Por isso, para mim, a esponja acaba sempre por ser um finalizador, ok? Outro pincel muito utilizado é chamado Kabuki. Ele não é muito, ele é super achatado. Ele é bastante achatado e é chamado então um kabuki. Por isso, eu costumo dar os nomes porque às vezes as pessoas dizem: Tânia, mas qual é o pincel? E não sei o que, eu quero ir comprar e não sei. Se forem uma loja que perceba de maquilhagem, se pedirem um kabuki, pronto, é um pincel. Este é um pequenininho. Existem tamanhos enormes, existem mais farfalhudos, menos farfalhudos, mas este é um kabukizinho. Para que é que este pincel é muito bom? Ele é muito preciso para quem tem o rosto com muito acne ou com muitas manchas de rosto. E ele é muito preciso nessa situação porque a pessoa pega na base e vai aplicá-la assim, com leves batidinhas, ok? Este pincel, toda a base é aplicada com leves batidinhas. Não façam isto com este pincel, senão vão estar a tirar tudo aquilo que meteram. Fazendo isto, aplicando isto tudo, terminem sempre com a esponjinha, ok? Sempre com a esponjinha. É aquela coisa que é a nossa aliada. E existem vários tamanhos, eu até tenho um tamanho muito mais pequenino, mesmo só para aqui para a zona dos olhos, por causa das minhas linhas de expressão neste momento aqui, estão a ver? Se por acaso, às vezes pode haver um acúmulo aqui, porque eu tenho pele extremamente oleosa, como vocês podem ver, e então eu tenho que dar-lhe sempre, primeiro aqui, uma selagem sempre. E então a esponjinha para mim é ótima para muitos efeitos. Depois, existem uns pincelinhos assim, mais pequeninos do que este. Este aqui é o que eu tenho aqui, mas existem uns mais pequeninos que esse, que é os dos lábios. Serve para a gente vir aplicar o nosso batom, meninas, assim. Fazer o nosso contorno. É o batom. Pincelinho de lábios, ok? Ele é tipo também um língua de gato. Basicamente é um língua de gato. E penso que eu vos apresentei tudo. Temos aqueles pincelitos também que nos ajudam assim aqui a pentear aqui as nossas amigas, né? Que a minha estava toda despenteada, coitadinha. Que nos ajudam aqui a pentear as nossas sobrancelhas, a dar-lhes aqui um jeito, não é? Estão a ver? Temos assim estes pincelinhos também. E depois eu tenho uma variedade deles também, mas sempre tudo dentro do mesmo género, de chanfradinhos. Isto foi mais ou menos aquilo que vocês me perguntam muito, é como é que eles são, para que servem, o que é que podemos utilizar, qual a variedade que temos. Fiz este resumozinho todo, mostrei-vos este resumozinho todo, são alguns que eu tenho. Se entretanto vocês tiverem alguma dúvida que queiram me fazer no privado,
estão à vontade, mandem-me, que eu vou responder sempre que possível. Outra coisa que eu me pergunto, por curiosidade, como guardas os teus pincéis? Porque há pessoas que metem dentro dos copos, outras metem... Não, meninas, é assim. Eu guardo os meus pincéis aqui todos. Isto é... Vou ver se eu consigo mostrar assim. É uma capazinha, não sei se vocês podem ver. Sim? E os meus pincéis estão todos aqui. Eu agora tirei-os daqui, porém, para vos mostrar, mas isto é um cinto. Ok, isto fica à minha cintura e é um cinto. Dá imenso jeito para ter aqui a cintura, eu vou tirando aqui, vou escolhendo, vou maquilhando e então eu guardo-os sempre aqui. Era uma dúvida que algumas pessoas tinham, onde é que eu os guardava? E aqui, que eu os guardo. Ok, meninas? É dentro de uma coisinha destas que eu guardo todos. Agora vou aproveitar que já fiz aqui o nosso vídeo explicativo sobre pincéis, que eu penso eu que tenha chegado até vocês alguma informação útil que vocês tivessem necessidade e alguma curiosidade e que não soubessem. E agora eu vou arrumá-los aqui todos. Por isso, meninas, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem mensagem. Estou sempre disponível, tá bem? Fica aqui o nosso vídeo de conteúdo sobre pincéis de maquilhagem. Obrigada!